E abrir parênteses que o dinheiro do Fundo Soberano não foi recuperado, porque nunca esteve perdido. O Zeno dos Santos e Jean-Claude, aquele outro sócio dele, investiram o valor. O valor sempre esteve controlado, nunca esteve perdido. O que era imputado ao Zeno dos Santos eram as condições desse investimento. Parece que não eram muito favoráveis ao governo angolano. Eram mais favoráveis à empresa dele. Mas o valor nunca esteve perdido. Estranhamente, aparece no caderno dos valores recuperados pela atual governação e é o maior valor já recuperado, quando nem foi o maior valor já dilapidado. Há outros bilhões e bilhões de dólares dilapidados que até hoje não se fala nada. E quando esse dinheiro volta para o cenário angolano, não vem via OGE, vai para um projeto, que é o PIM, que é de responsabilidade do Presidente da República, não passa no crivo da Assembleia Nacional. Aqui estou a responder também a questão do Feliciano, que falou dos deputados, não é? Sim, o Domingos, quando diz que não nos perguntam nós o que é que vamos fazer com esse dinheiro. A nossa democracia é representativa. Não vão perguntar cidadão a cidadão o que é que deve ser feito com o dinheiro recuperado. Mas os 220 deputados que estão na Assembleia Nacional pressupõe-se que representam a vontade dos mais de 30 milhões de cidadãos que o país tem. Então, bastava que, para a gestão desse valor, passasse pela Assembleia Nacional. Ao questionarem na Assembleia Nacional qual é o destino que se vai dar aos valores recuperados, era a voz de todo o povo a ser ouvida, porque cada deputado representa um segmento social. Nós votamos para que eles nos representassem. A nossa democracia é assim. Nós não temos referendo, se bem que o padre Covingua defende que para algumas questões pontuais devíamos ter referendos. E eu também. Há muitas questões que podíamos passar por referendos, que são pequenos atos eleitorais para definir uma certa ação. Mas enquanto não tivermos os 220, nos representam. Agora, a questão da Isabel dos Santos, não sei se talvez seja só a minha opinião nessa sala, mas para mim Isabel dos Santos não é nenhuma santinha. Não, okay? Estou aqui a chamar a atenção do Cardoso, que disse que provavelmente ela queria fazer diferente, mas caiu no sistema que já estava, ela queria mudar. Não, Isabel dos Santos não queria mudar nada. Ela faz parte de um sistema que foi criado, e o pai dele foi o cabeceira desse sistema. Ela estava dentro desse sistema, concordando com o sistema e fazendo as mesmas práticas que todo mundo dentro do sistema fazia. Um sistema é assim, funciona todos da mesma maneira. Isabel dos Santos era exatamente a mesma figura, igual a todos. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Por isso é que muitas vezes a questão do crime de nepotismo não é porque os nossos parentes não são capazes de desempenhar as funções. Foi dado como crime, foi opinado como crime a questão do nepotismo para evitar mesmo o que Isabel dos Santos passou. Se Isabel dos Santos não fosse nomeada ao cargo de PCA da Zona Angola, não estaria a responder um processo de crime hoje. Certamente. Por isso, quando se diz para não indicarmos os nossos, por vezes estamos a lhes livrar. Se Zeno dos Santos não fosse nomeado ao Fundo Soberano, não teria ficado detido o tempo que ficou e não conseguiu acompanhar os últimos anos do seu pai. Sim. Isso, a questão do nepotismo é para prevenir, não a aplicação do nepotismo é para prevenir. Isabel dos Santos sentia-se tão folgada num sistema que o pai dele é que controlava tudo e todos e fez o que bem lhe entendeu. Só que pensaram que isso iria se perpetuar para sempre. Certo. Por isso é que esses que hoje continuam fazendo as mesmas coisas. E vou te dizer que a gente nesse país, que os nomes nem são badalados aqui, porque não são muito conhecidos, mas tem bilhões e bilhões de dólares no exterior. Sim. Por dilapidar o erário. O General Dino, nós começamos a ouvir o General Dino quando supostamente começou essa luta contra a corrupção. Ele nunca foi uma figura politicamente exposta, não Sim. tinha cargos políticos, assim, propriamente dito, mas tinha rios e rios de dinheiro. As pessoas que geriam as Transfigura, o Grupo Genia, Brumangol, etc., as pessoas que estavam aí, os chefes de departamentos nas EPs, etc., tem bilhões de dólares lá fora. E o presidente Adalberto disse na última conversa que tivemos que eles sabem onde esse dinheiro está até hoje. Certamente. Não estou a falar... é possível resgatar este... Não há nenhuma vontade política de se resgatar esse valor. Nós estamos a inverter aquilo que devia ser benéfico para as pessoas. O que está-se a passar lá no topo não é para satisfazer a nós, o povo. Eles sabem pelo que estão a lutar lá em cima e não é um combate à corrupção
corrupção, João Lourenço, e atenção que eu repito isso vezes e vezes sem conta. Para terminar mesmo essa minha intervenção. Exato. Eu repito isso vezes sem conta. Não há, na parte de quem nos governa, um plano de governação. Não há um projeto de governação. Porque governação é satisfazer os governados, exatamente, é satisfazer as pessoas. A freestyle, não há um projeto de governação, há um projeto de poder. E nesse projeto, não há projeto, porque sobre esse projeto de governação, a pergunta seria o que é que podemos fazer para que os nossos governantes, para que as pessoas se sintam satisfeitas? Essa é a questão para quem quer governar. O que há é um projeto de poder. O projeto de poder, a pergunta é o que é que podemos fazer para garantirmos o próximo mandato? Nesse momento se instrumentaliza tudo e todos para a garantia do próximo mandato. Por isso é que lá fora há a subida no ranking da questão da corrupção. Certo. Agora melhorou no ranking, 14 lugares, salvo erro. Agora, aqui dentro, depois de sair o ministro do Transporte da cadeia, quem sobrou ali? Quanto se recuperou nessa luta? Quantos pararam com essa prática por conta da atual política do presidente João Lourenço? Zero! Esse aqui é o resultado tangível na vida das pessoas que nós não temos. E nós queremos um projeto de luta contra a corrupção que se reflita na vida do cidadão. Sim, sim. Pois, e é exatamente ali onde eu gostaria de começar. A questão apresentada ou seja, a manifestação feita pelo senhor Graciano, do São José Tanchai, dos 14% que Angola eventualmente terá subido no ranking lá para do combate à corrupção. Pois, eu dizia na minha atuação anterior que o presidente João Lourenço, o que mais persegue, ou o que ele quer realmente, é publicidade. E do ponto de vista publicitário, os seus objetivos estão sendo cumpridos aí. Ele ri todos os dias, ele acorda, está feliz. Ele está bem cortado lá. E isto é o que ele mais deseja. E o próprio combate à corrupção como tal. Disse aqui há bocado o ilustre Israel, de fato, teria apoio do cidadão comum como tal, e isso talvez trouxesse mais força para que não fossem somente os órgãos de justiça a serem afundilados no centro disso e que acabam não fazendo nada. Aqueles que tentaram em algum momento fazer alguma coisa, qual foi a proposta? Criou-se o decreto 69/21, de que poderiam receber 10%. Olha lá, olha lá para isso. Roubaram-nos a todos, ao recuperar vai para uma pessoa. Uma franja da sociedade que o Ministério Público ficaria com 10% dos ativos recuperados a nível nacional. Isto é que é ser jogador de árbitro ao mesmo tempo. Tornando e dominador. Exatamente. Tornando o sistema mais frágil. Benefícios para a população? Zero. A vida do angolano tem vindo a agravar-se hoje. E eu trago ultimamente uma reflexão para a classe, a tal que ontem poderia ser chamada de classe média, né? Aqueles que têm um emprego no Estado e não encontram como ele já trouxe a baila essa questão. Hoje, por exemplo, eu vou falar do Ministério da Educação. 3 PhDs. Prestem bem atenção nisso. 3 PhDs. Ministério da Educação. O último nível, o último grau. Do primeiro grau, ou seja, tem o último nível da academia, tem o primeiro grau na hierarquia de posições no Ministério da Educação. 3 recorrem à banca angolana hoje. A banca não consegue lhes dar dinheiro para comprar uma viatura de marca I10 nova. Não chega. Não chega. 3. Taxa de esforço passa. Eu não estou a falar de 1, estou a falar de 3. PhD. Eles ganham 400 mil. São 400 mil, alguma coisa. Você vai para a banca. Com 400 mil, a banca vai fazer aquelas contas deles, vão te tirar não sei quanto que é para seguro. Tem os 10% do indivíduo que facilitaram tal crédito. Nem sei chega. Quando chegar a 4 milhões, então 4 milhões vezes 3, são apenas 12 não 15. É 15, 16. É aí. Estamos a falar de 1,10. Não vamos sonhar com um Jeep, um carro que realmente facilita a vida do cidadão. Então, isto é que deve levar os cidadãos à reflexão. É sobre isso que nós temos que parar. E olhar, afinal, esses governantes que a gente rende homenagem, passam, estamos cheios de receios, fazem o que é de útil para nós. Eles estão a ser tratados como se fossem patrões. Nós somos os subalternos ou funcionários das suas empresas. E que por isso lhes devemos algum tratamento especial. Eu creio que o cidadão,
angolano, jovem, acadêmico ou não, a medição do valor do seu governo devia ser em função do seu nível de vida. Porque quando não se faz nada, dizem que está frustrado, né? Se fala porque está frustrado. Não, não é o caso do GL, nem de muitos outros que abrem as suas bocas por essa Angola fora. É que até o menos, ou o que mais se conforma, parece que é o que menos tem. Sim, não tem sido assim. Sim. O que menos tem é o mais, é o mais conformado. Porque ele olha, não, eu consigo comer. É só olharem os testemunhos diabólicos que aparecem na rádio, nas rádios públicas, sobre aquele projeto Cuenta. Alguém recebe 25 mil kwanzas por trimestre. Aparece na rádio dizer que a minha vida mudou. Eu agora pratico agricultura. Quando com esse dinheiro nem consegue comprar nem um saco de adubo, meus senhores. Nós estamos no país do diabo. Temos uma associação criminosa, aliás, enquanto acusam os outros de criar associações criminosas, a associação criminosa é aquela que nos governa. E, tal como disse ele, eu reforço, leiamos as acusações que pesam sobre o presidente da República. E ainda aparecem alguns indivíduos com alguma malária cerebral que defendem categoricamente que a UNITA está a ser exagerada naquilo que... Mas, senhor, e há um esquizofrênico, um advogado do diabo. Eu estive com ele recentemente num dos debates, que, por acaso, eu na altura não tinha lido as acusações que pesavam contra o presidente da República, porque entendia eu que os factos levantados pela UNITA são aqueles que assolam o povo angolano todos os dias. Eu não preciso ler em algum documento, porque eu estou a passar fome. Eu não preciso ler para um documento que eu não tenho estradas para ajudar a escoar os meus produtos que eu cultivo, por exemplo, no mundo. Isto eu vivo. E mais do que alguma coisa que vem documentada, eu tenho um testemunho vivo da realidade que me assola. É isso. Mas aparecem esses indivíduos, esses advogados do diabo, e são jovens. O preocupante é que são jovens. E são estes mesmo que, se hoje a gente não trabalha nas suas mentes, isso nunca vai mudar. Mas porque eles amanhã, quando João Lourenço não estiver aí, exatamente, tiver outro, vão dizer, não, ele geriu mal. Esse novo presidente é que está a fazer um bom trabalho. É o sistema. E a grande diferença está ali. Exatamente. E a filha dele hoje. Certo. Nós temos duas classes de famintos em Angola. Nós somos todos famintos, os da minha geração, pelo menos, nós somos famintos, porque almejamos atingir níveis sociais que, infelizmente, o sistema não permite. A diferença é que existem os famintos livres, que somos nós, a nossa fome tem alguma classe, porque pelo menos temos a coragem de reivindicar, de dizer eu estou com fome. E os famintos colocados aos sovacos, às axilas, encafricados. Ele é faminto, não jantou, não tem perspectiva de almoçar, está um pouco de jantar. Mas aqui diz mesmo, olha, eu estou repleto, isso está bom. Mas é isso, o nosso grande problema em Angola é este. Então, corrupção, não corrupção. Dentro do próprio MPLA, devia ter também pessoas com coragem para realmente afirmar que a corrupção em Angola é um fato. Nesses últimos tempos, eu estou a dar algumas figuras insatisfeitos apenas. Sim. São os insatisfeitos. Aqueles que deveriam merecer. Foram afastados do banquete. Claro, eles desejavam continuar a participar do banquete. Infelizmente foram afastados. Então, por uma questão de frustração. Falam. Mas também só falam porque, doutor Samana, se eles quisessem de facto resolver, cuidado com o populismo. Há muitos que tiverem lugares estratégicos. Sim. Se quisessem resolver, era pegar um conjunto de provas, apresentar a dizer. Certamente, para facilitar o processo. Não é falar na rádio, só falar na rádio. Mas nós sabemos que as práticas deles são contrárias a apresenta-se como declarante no processo. Exatamente. Tem prova. Eu testemunhei, eu vivenciei essa realidade. Exato. Estou disponível para depois. Isso aqui é querer resolver. Isto é ser um cidadão com algum valor. Exato. Doutora, dá uma entrevista. Depois desta apresentação. Eu queria só aqui reforçar, o Israel já respondeu sobre este caso, a questão dos dinheiros que são recolhidos, não é? Que foram confiscados, não é? Eu sempre digo que esses dinheiros voltam, mas para um saco roto. Quando eu digo para um saco roto, porque aquilo que já disse aqui, não vão perguntar a cada população, cada povo, né, cada ouvinte, o que é que vão fazer com este valor. Nós estamos representados pela Assembleia Nacional. Infelizmente, a Assembleia Nacional também não é ouvida. Então, o próprio presidente assina e com um outro grupo e dá um destino àquilo que vem do POPIME. Mas é aquele PIME que nós somos aqui, cada um de nós pode só refletir aquilo que cada município, vamos falar do AMBO, recebe. Doutora Indina, só para entender o microfone, exato, o cada município recebe. Se houvesse vontade política, muita coisa devia ser melhorada.
mas estamos a ver que o tal dinheiro, o que é que fazem com ele? Desviam para outros fins. Então, a população tem razão. O importante para a população seria o quê? Os dinheiros entraram para o país, devia repercutir nas nossas mesas. Infelizmente, esses valores entrando para o país, nós vimos alguns, se é história ou não sei, muitos dinheiros entraram, mas não repercutem na mesa do cidadão. A vida está cada vez mais alta, mais difícil. Há muita pobreza, extrema pobreza. Então, para nós não vale nada estar combate. Os dinheiros estão a entrar, nós estamos a ver o efeito, não é? E depois, também, aqui o Zé falou sobre alguém, disse para consultarmos o processo de extinção do Presidente da República. Olha, tenho colegas que às vezes nós temos debatido sobre isso. Mas eu não posso perceber. É por causa do sistema, por causa do cartão. Elas vão lá já com alguma coisa. Até nem leem isso. Vêm com as mensagens já vindas do CAP, começam a ler aquilo e é aquilo que tem que falar. Mas a consciência dela vai ditar outra coisa. Está a passar fome. Sim, está a ditar outra coisa. Faminto. E está mesmo a dizer que Irandina, o processo de extinção do presidente não tem formas para andar. E está a defender mesmo coisas. Nem leu o processo. Sim, Nem leu. está a defender coisas. Eu olho para ele e digo assim, eu sinto muito. Como é que o país assim vai mudar? Enquanto que vocês, por causa do sistema, por causa de lugares, estão privilegiados, você não pensa na maioria. Não. E Angola, a maior parte da população de Angola é os que não têm voz. Os desfavorecidos, E é a ainda maior parte. depois gaba-se, né? Uhum. Ele vai insultando, porque aquilo são insultos. Sim. Vai mostrando o quão vã é a mente dele, a Não. perda que os pais dele tiveram, Eu porque ele não ouvi a serve para partir aqui nada. dessa rádio. Depois vai se gabar com Houve eu distraí. lembra que diz assim que estão no lixo são preguiçosos. Eu ouvi aqui. Então, são essas coisas todas. Mas, E doutora, depois... permita mesmo, por que as pessoas lúcidas encaram o sofrimento como algo normal? Para resolver É os problemas. insanidade. Não, Isso é insanidade Sim. mental, claro. Não há outro não elemento. são humanistas. É. Eles são normais também. Eu costumo dizer, é uma classe pequena que está favorecida, que está bem. Então, nós estamos preocupados com a maior parte da população. Então, é o que passa em Angola. Eu costumo dizer assim, Angola tem que deixar de ter governos centralizados. Porque os governos centralizados adormecem no poder. Não sabem qual é a realidade da população lá na Angola profunda. Não sabem, só estão a ver aqui dentro da cidade, mas se irmos mais lá ao fundo, nós temos isso. Não é fácil. Há pessoas que estão a definhar mesmo. Não tem essa hora acordando, não sabem se não está deixando, não sabem se vão almoçar como o Jair disse, nem se vão jantar. Mas nós estamos satisfeitos, estamos sempre a aplaudir que sim, senhor, o estão a governar bem. Isto temos, eu acho que aquilo que um dos ouvintes, acho que é o Dr. Cabral, que disse que quando a bitacara está muito crescida, Exato. e como a bitacara come a carne, né, está a roer É preciso o tirar. tecido, é preciso tirar. Se não tirarmos, vamos continuar assim. Olha, eu costumo dizer aqui em Angola, só falta, até todos nós seremos comprados. Ninguém terá mais nada. Nós só estamos aqui a andar, a respirar, porque enquanto o ar que respiramos Mas é de possível, graça. doutora Erundina, Por isso, mudar a vida de alguém? Aliás, já havia um Alguém já alienado. deu o ar, Um alienado. Certamente, algum alienado já tinha referenciado isso. Então tem que haver coragem, tem que haver determinação. Eu ainda acho, os outros estão no partido no poder das 4 letras, têm que ser mais corajosos. Deixar de pensar em eles próprios só. Muito obrigado. Mano Silva, carinhosamente assim o trato. Atitudes eficientes para se combater a corrupção. Eu queria começar por dizer que quanto mais o MPLA nos vê de mendigo, melhor para ele. Certamente, sim. essa é uma estratégia. O MPLA não há vontade política de resolver os nossos problemas. Nós vamos continuar assim, sofrendo, Uhum. até morrer. Por isso que tu vês, se nós todos tivéssemos condições de emigrar, iríamos. Todos. Não é porque não somos patriotas. Mas é a solução, É porque- Mano Silva? É a solução? Nós Não dá. somos patriotas. É porque não dá sobreviver em Angola. Por quê? Má Isso gestão. seria uma vergonha. Se um governo sério teria vergonha de ver que quantos. É só ver nas redes sociais os jovens a publicarem. Eu já saí, já fugi, eu já saí. Não é porque não são patriotas, é porque Angola não dá a sobreviver. A má gestão passou do limite. O MPLA, eu tenho dito, o MPLA está numa fase ou numa condição de carvão. Tu pegas o carvão e coloca num tambor com água limpa. Vai lavando o carvão para ver se muda de cor. Ele não vai mudar. Vai desgastar. O MPLA está nessas Mas condições. é porque desta posição e este exemplo, Porque o MPLA não vai mudar. Sim. Nós vamos continuar É um nessas cancro. condições. É um cancro para a sociedade Nós angolana. vamos passar a sofrer. Os nossos pais nas aldeias não vão conseguir fazer agricultura familiar. Só agricultura familiar. Porque a gestão, o adubo está a ser distribuído aqui no governo provincial, na direção provincial da agricultura, para um secretário da JMPLA que vai revender a um Sim, outro preço. sim, Está a saber? sim. A má gestão começa ali. Exatamente. Então, por isso que eu digo que o MPLA é como um carvão.
tu pegas o carvão, coloca no tambor, coloca ali para ver se ele mude de cor. Não, ele vai ficar desgastando. Mas nós vamos ter sucesso, porque o carvão vai desgastando. Quanto mais tu lavas o carvão, ele vai desgastando, vai desgastando. E depois teremos sucesso. Agora, a vingança não casa com a justiça. Se o presidente da República acha que vai ter de se vingar com aqueles que não estão do lado dele, isso não vai casar com a justiça. Por isso que muitos processos vão parar e nós vamos continuar assim, não vamos ver os nossos ativos recuperados, ou se forem recuperados, vamos ver todos injetados na Matapalo, que é uma empresa que dizem que faz parte do presidente da República, vamos ver os nossos 10% das nossas pequenas empresas a irem para os gestores públicos. Então a coisa vai ficar assim, nós vamos continuar assim. E para o nosso governo local na província do Ambo, tem de se rever muito também. Há muito favoritismo nas empresas dos dirigentes, e um dirigente não teria empresa. Não mesmo. Se ele quer ser dirigente, que continue a ser dirigente. A lei diz isso, mas ele não abre em seu nome, abre em nome do abre em nome de amigo, uma outra do pessoa, irmão. ou a sua empresa vai concorrer. Se ele está a administrar o município do Ambo, vai concorrer no Cachiungo, do mundo. então fica muito mal, fica muito mal. E nós dominamos essa jogada toda. Tem de se rever muito. O MPLA não vai mudar, vamos esperar as próximas eleições e lutar para ver se tiramos o MPLA do poder. O MPLA tem que ficar um pouquinho na oposição, para ver que como é que ele dirigiu o país ao longo desse tempo todo. Mano Silva, já que o Sandiaba chama de Mano, eu também vou cair nesta. Exato. Mano Silva. A questão que levantas, a questão sobre os empresários. Acredita que essa tem sido uma das razões de grande insatisfação no seio do próprio MPLA. Eu sou do AMP e eu acompanho um bocadinho, pelo menos, o panorama econômico disto já há muitos anos. Os do MPLA são tão insensíveis e é a partir dali onde você dá conta do quanto eles estão despreocupados com a população. É a forma como eles próprios se prejudicam. Cada governador que é nomeado, nascem novos empresários. Há empresários que duram 4 anos, quer dizer, só duram o período em que o governador estiver a exercer as funções. Quando cair, este cai com seus empresários. Vem o outro, nascem novos. Por isso os programas não têm continuidade. É só para ver que nem mesmo os próprios programas do Estado, quanto os particulares, não têm continuidade. É por razão disso. Porque aquele que vem, como também quer roubar a parte dele, e o objetivo é mesmo este, roubar. Vocês que fazem festa quando são nomeados. Um cargo público, um indivíduo sério, quando é nomeado para ele, chora. É responsabilidade. Muita responsabilidade. Por isso é que no exterior as pessoas se demitem. Exatamente. Agora se demitem. Lá o ministro, eu li alguma coisa, embora não fiquei muito atento a esta informação, mas terá sido... Portugal. Não, Portugal não. Demitido ou Sim. preso? Não, demitiu-se porque dizia que as despesas fiscais com o cargo estavam muito elevadas. Exato. Os negócios que ele fazia anteriormente, na vida particular, dava melhor para sustentar a si e os seus familiares. Agora que é ministro, a fiscalidade por cima dele, aquela vida que tem que levar na lisura, pesou, abdicou do cargo. Tivemos agora o Portugal, por exemplo, né? Tivemos Portugal. A ministra da Educação da França, uma coisa assim, por ter os filhos Na escola privada, e alguém ter reivindicado, colocou o cargo à disposição. Nós não É temos. seriedade de governo. Nós não temos. Agora detido o primeiro-ministro paquistanês. Só que o problema é que nós, para os bons exemplos, queremos usar os de fora. Agora, tal como X. Agora, aquilo que devia ser útil. A questão da demissão do governo do PS em Portugal, por exemplo, ninguém faz referência. Por uma questão que envolvia dinheiro angolano. Exatamente. Atenção, o PS em Portugal caiu porque os valores que foram encontrados nas buscas envolviam figuras políticas angolanas. Agora, como é que lá o governo caiu, vão às eleições agora em março, e aqui em Angola, de onde saiu o dinheiro, não munge nem tunge. Nem passou no telejornal. Nós vamos recuar com uma profundidade a nossa província, olhando pelos processos, aqueles que também, de forma exagerada, esbanjaram dos bens públicos. Sim. O que é necessário para se dar continuidade a estes processos, já que envolve um valor que seria útil para a resolução dos problemas da população? A justiça é importante que trabalhe. Ótimo. Porém, a justiça precisa ser justa. Certamente. Nós tivemos aqui um período histórico, para a nossa realidade do Ambo, nós tivemos etapas distintas. E se vocês prestarem atenção,
muito tempo do governador António Paulo Kassoma, criou-se muitos vícios na governação. Muitos vícios. Surgiram muitas empresas, surgiram muitas coisinhas aqui. Depois de António Paulo Kassoma, passou aqui de forma relâmpago, é o que eu falo, um homem do Cinza. Foi o governador Malungo, né? Albino Malungo, que não fez nada mais senão identificar os vícios criados aqui e as formas, a má gestão do erário que era feito aqui. Por conta do muito tempo. E beber muito vinho Não, da aquilo era discoteca de estratégico. Lisboa. Aquilo era estratégico. Depois de sair Albino Malungo, veio Faustino Muteca e foram presos um diretor da saúde, um diretor da juventude e desporto, um administrador que foi detido no aeroporto quando vinha de viagem, esperaram lá, e umas outras pessoas de forma singular, se vocês se lembram, naquela altura. Foi polêmico. Mas vai já continuar. Sim. Só de lembrar que isso fazia quase parte do Corrupção Zero, uma coisa assim. Sim, tolerância zero, tolerância naquela zero. altura, sim. Naquela altura. Não, nós acompanhamos. Por isso é que perguntaste do AMB e eu estou a trazer. Exato. E nós, aquilo foi um espanto para nós, porque nós nunca vimos um diretor provincial aí parar para cada. E ficaram mesmo presos. Sim. Melhor do que esses. Essa Não quer falar de teatro de novo. Ficaram mesmo presos. E não vou citar os nomes, mas foi caso público, as pessoas sabem de quem me refiro. Diretor da saúde, diretor da juventude e desporto, um administrador municipal, e outros que foram arrolados naquele processo. Cito essas três figuras. Depois desse tempo, depois de Faustino Muteca, e não é depois, durante mesmo o mandato de Faustino Muteca, quando ele foi acometido por questões de saúde e andava muito ausente do governo provincial, algumas pessoas, os chamados três mosqueteiros, fizeram e desfizeram o que quiseram da governação. Sabes porquê? Por conta da questão da falta de impunidade, da questão da impunidade. Essas pessoas usaram e abusaram da liberdade que tinham. Estamos a falar da pessoa que era responsável. E eu não tenho receio de dizer isso porque é público. Era o secretário do governo, o diretor do JEP e o homem do DAPIGOT. Três nomes públicos, os processos estão aí. Foram chamados, alguns foram detidos, ficaram algum tempo presos, saíram, estão em liberdade. Agora eu pergunto, quando chegou o procurador, disse que tinha 51 processos sobre a sua mesa. Em que pé estão os 51 processos e quantas pessoas envolvidas nisso, enquanto se recuperou o que foi dilapidado, porque era muito dinheiro. Era muito dinheiro, realmente. Eu estou a lhe dizer que era muito, porque eu sei os números. Eram questões de escolas não construídas, merenda escolar envolvida, orçamento de instituições, construções não feitas, e foram identificados bens e patrimônios dessas pessoas aqui no AMBO, fora do AMBO, noutro país. Era muita coisa envolvida nisso. Mas no final as pessoas mantêm os seus cargos na função pública. As pessoas estão aí, conhecemos, mantêm. E com todo respeito, não é uma questão pessoal, quero aqui já abrir parênteses, eu falo enquanto comentador, porque eu estou a favor do povo. Porque se fosse uma questão de favoritismo, eu defenderia, porque alguns têm até alguma proximidade. Eu estou a falar pelas pessoas. As pessoas estão aí, mantêm os seus cargos na função pública, mantêm os seus bens e patrimônios, e o Silva falou aqui da questão do leite e a taça de vinho, mantêm as regalias, continuam exatamente como estiveram quando o processo começou. Quem garante que hoje os que estão nos mesmos cargos não vão fazer o mesmo quando olham para os anteriores a manterem os seus cargos e os seus bens? Esse é que é o grande problema que nós temos aqui na província do AMBO, que é transversal às outras 18 províncias do país. Para acelerar mesmo. Exato. O presidente da República precisa começar a dar exemplos cabais. Precisamos ter fatos concretos, exemplares. As pessoas têm que olhar para alguém que fez e ver o peso, a consequência do ato, para que não volte a fazer também. Hoje por hoje, as pessoas vão continuar nas mesmas práticas porque as consequências não pesam. E aqui, para o povo que sofre, que somos nós, que devíamos ser os destinatários fiéis desses recursos, porque o dirigente é gestor do recurso das pessoas. Exatamente. O dinheiro, quase diz erário, né? Ou dinheiro público.
é dinheiro das pessoas. O gestor cabe-lhe a responsabilidade de pegar o grosso do dinheiro das pessoas e dividi-lo para essas pessoas. Obviamente que em alguns momentos vai dar em dinheiro, a chamada transferência monetária, que é o que Muito obrigado, João. Noutras questões vai dar em bens e serviços. Quando a questão da fome da senhora, eu presenciei na semana passada na Baixa de Luanda, no centro da cidade, no pulmão econômico do país. Eu encontrei uma senhora desfalecer de fome na semana passada. Ajudei com o que podia e a senhora disse que via na Petrangol, já está há 2 dias sem comer. Não estou falando daquela Luanda, no centro da cidade de Luanda. Então, não, sim, só para concluir mesmo, o Pedro Cabral trouxe-me um dado novo, porque eu pensei que as reclamações começaram em 76, 77 com o Nito Alves, porque o Nito Alves é que trouxe a público as fragilidades da governação do MPLA. Exatamente. Mas o Pedro Cabral me trouxe hoje a questão de que, afinal, em 60, Diolinda Rodrigues já falava sobre o desvio na questão de Eco Carreira. Conclusão. Nós estamos desde a década 60 a 2024 a discutir a mesma coisa. Sim. Então quer dizer que com estes não funciona. Não funciona. Nós temos que inverter a forma de luta. Não vamos mais lutar contra a corrupção, vamos afastar aquele que é o pilar da corrupção e vamos tentar com um novo modelo, com um novo bloco de pessoas que Deixa só adicionar para não falar. Para concluir mesmo. O MPLA usa lemas, por exemplo, usa um armamento que não vai conseguir manusear. Ele vem combater a corrupção, hoje comunicar o quê? Uma coisa assim. Não será melhor não está a comunicar Ouvir nada. mais, parece comunicar. Não está a comunicar nada. Tu vês os processos ali engavetados. Trabalhar Nem a mais e própria- comunicar melhor. Nem a própria PGR vem a público dizer aqueles processos estão nesse espaço. Também deve haver segredo. Segredo o que é como que De diz? justiça. Segredo de justiça, essas coisas. Mas há coisa que precisa comunicar. O povo tem que saber. A sentença é pública. Não estava comunicado. Não estão a comunicar. Mas o leme é é um claro, armamento- é um trabalhar mais e armamento- comunicar melhor. É um armamento que eles não vão conseguir manusear. O exemplo de falta de comunicação é a ausência de pessoas nesse coragem. espaço. Tu vês Nós aqui nesse convidamos, debate, tu vês aqui não nesse vem. debate, mas eles também não têm como Não vem. aqui rebater essa situação, porque a corrupção está no seio deles. Vão rebater Tem como que fugir Tem mesmo. que fugir. Né? Tem que fugir. Agora sim, mas muito obrigado. Muito obrigado. Os corajosos são esses que chegam aqui e fazem papel de advogados do diabo. Certamente. Eu, para terminar mesmo, eu quero aqui que devemos evitar excessos de burocracia ao acesso dos serviços públicos. Isso é para quê? Para evitarmos os tais intermediários, os bajuladores e os corruptos. Porque essa grande dificuldade que nós temos no acesso, né, de facilidade aos acessos aos processos públicos, não é? Então, é que faz com que crie essa máquina toda. Então, se evitarmos isso, acredito eu que muita coisa pode melhorar. Muito obrigado, Dr. Sambado. Pois, fechando, eu, na verdade, volto a um tema muito importante que devíamos, de alguma forma, talvez dar uma pincelada, mas esse é tão importante que acabou consumindo-nos o todo. Vários dos problemas que nós apontamos diariamente, e aqui falou-se, acho que a doutora Irundina falou da descentralização política, né? Ou da desconcentração. Descentralização. Descentralização mesmo, Sim. exato. Ali a minha alma remeteu-me logo à questão das autarquias. Eu penso que as autarquias seria também uma forma, a implementação, sendo o AMBO uma autarquia, seria também uma das formas muito fáceis de acabarmos com essas questões da corrupção. Por quê? O autarca é um indivíduo muito próximo à população que dirige. E não é um indivíduo que resulta de um decreto por nomeação, não, é eleito. E a eleição é realizada em função dos seus feitos positivos lá na comunidade onde ele é parte. E quando andar na contramão daquilo que são os interesses da maioria, esta maioria tem maior poder de escorraçá-lo. Essa nossa democracia representativa é que perpetua os gatunos, os bandidos, os desviados, os doentes mentais no poder. Por quê? Porque nós achamos que o deputado que está lá, tá bom, ele está a representar o AMBO. Quem sabe isso? Nós não estivemos quando este indivíduo foi indicado pelo seu partido, porque nós não sabemos o indicaram, mas dizem que está lá no representante. Não é verdade. Temos que partir para as autarquias. Estas não precisam de grande esforço, porque já estão, no nosso país, já têm respaldo legal. Falta apenas um documento ali, que eles não têm vontade de aprovar, têm a maioria, por isso vão dando essas voltas. Mas penso que, se de facto o presidente João Lourenço está disposto, além da mídia, estiver disposto realmente em combater a corrupção, uma das formas que nós sugerimos para ele é exatamente a implementação das autarquias.
porque desse jeito teremos as pessoas, os nossos dirigentes mais próximos e teremos maiores formas de poder fiscalizá-los. Ao projeto Mudei, muito obrigado pelo convite mais uma vez e pela confiança. E força, porque tem que se fazer alguma coisa. Senão, vamos morrer, as gerações vindouras morrerão de novo. O MPLA não vai mudar. Não vai mudar. Muito obrigado. Já ainda tem alguma Não, tá tudo dito. Tudo dito, exato. Yeah. Muito obrigado. Nós agradecemos por terem aceito o nosso convite e também, de forma profunda, agradecer aos nossos ouvintes que fizeram parte desta faculdade de informação verdadeira e que a Igreja consideramos-la como uma faculdade de todas as grades, né, a nível do mundo. Então eu coloco esse slogan neste programa e prometemos voltar na próxima quinta-feira, mesma hora, em sintonia. Estimado ouvinte, 9h58 minutos trabalharam para assinar a supervisão geral o Padre Carlos Alberto Luciano Java. Assistimos paternalmente na técnica o Edmundo Mateus e estive eu na moderação de Diamantino Sanguef. Bom dia, tu Cassi Comoci.